Vamos falar sobre o Snyder Cut mais uma vez. Siqueira, vamos falar aqui sobre Batman e Coringa. Eles estão juntos no pesadelo. Pense no negócio que ficou um pouquinho confuso pra muita gente, viu? Ih, rapaz. Exatamente. Muita gente fala assim que não precisava do pesadelo, não precisava desse trecho final. É um epílogo, né? O epílogo normalmente é assim. O filme já acabou. Aqui é só, né, uma possibilidade. Vamos ver o que é que iria acontecer no futuro se rolasse. Se rolasse o Snyder Cut 2. Bom, pessoalmente, eu teria encerrado o filme depois que o Superman abriu lá a camisa e foi-se embora, sabe? Sim. Eu teria encerrado ali. Ah. Mas o Snyder quis explorar um pouco mais o mundo do pesadelo e foram essas as cenas que ele gravou a mais. Então, tá lá, tá gravado, Jared Leto foi chamado, a galera tava lá, a Amber Heard foi chamada, o Ray Fisher... A sua risadinha, né? A risadinha do Jared Leto. Esse é aquele, né, gás hélio murchando, né? O Alexandre Moreno, que foi o dublador do Coringa nesse epílogo, também fez um ótimo trabalho. E, aliás, honestamente, em alguns momentos eu achei a voz dele melhor do que a do Jared Leto. Siqueira, a ideia aqui do epílogo é mostrar um futuro que possivelmente iria acontecer caso os fatos não fossem alterados, né? Pelo Flash ou pelos próprios personagens da Liga da Justiça. Com a volta do Flash, né? Lembra do flashback lá do BVS? Ah, a Lois é a chave e tudo mais. Era pra esse momento aqui, né? Exatamente. E o capítulo que a gente teve, o Something Darker, algo mais sombrio, foi justamente o Batman se perguntando, olha, eu tive um sonho, quase uma premonição, com o Barry chegando e dizendo que a Lois era a chave. E a Mulher Maravilha, realmente a Lois foi a chave. Se não fosse ela, o Superman tinha ficado doido lá, então ela chegou... Conseguiu trazer o Superman de volta e tal. Aí ele disse, não, talvez seja algo mais sombrio. A gente ficou se perguntando o que era esse algo mais sombrio quando os títulos vazaram, os títulos dos capítulos, né? E é sobre isso. É sobre essa premonição do Batman com o Flash ser sobre algo mais sombrio. E realmente era. A gente viu isso, inclusive, Siqueira, no pesadelo em que o Cyborg tem, né? O Cyborg tem uma espécie de premonição em que ele vê um monte de coisa, né? Ele vê o Superman segurando um esqueleto que provavelmente era da Lois Lane. Eu acredito ali que aquele cenário me lembra bastante a Batcaverna. O que me é estranho. A Lois Lane está dentro da Batcaverna. Tem o Darkseid atrás dele, pegando no ombro dele. Pega o nível de poder do Darkseid, certo? O nível de poder que o Darkseid tem. A única pessoa que podia segurar ele era o Superman. Qual seria a utilidade do Batman numa briga dessas? É quase nula. Então, qual foi o pedido que o Superman fez? E isso a gente tá vindo das palavras do próprio Zack Snyder sobre o Liga 2. Essa guerra entre eu e o Darkseid. Te peço uma coisa. Como amigo, protege a Lois. Não deu muito bom, né? Não deu muito bom porque tem um pequeno detalhe com o qual a galera não contava. Lex Luthor. O Lex do Jesse Eisenberg. Mais uma vez. Mais uma vez. Ele foi lá e deu X9 pro Darkseid dizendo, olha, quer lascar o Superman? Vai atrás dela. Vai atrás da Lois Lane. Darkseid foi lá e, chegou na Batcaverna. E, por algum motivo ou outro, o Batman não conseguiu salvar a Lois. E o que resultou foi naquela cena que a gente viu do Superman de joelhos segurando o corpo carbonizado da Lois. E a vingança desenfreada que foi solta na cabeça dele pra matar o Batman. Pelo Darkseid. Que o Darkseid chegou, dominou ele com a ação antivida, transformou ele num dos seus capangas, né? Entendi. E aí ele causou o terror, né? Tanto que esse pesadelo, a gente vê... Tem muitas informações ali, né? Primeiro que o Aquaman morreu. A gente vê, inclusive, o enterro da Mulher Maravilha, né? Isso. Não tem o enterro da Mulher Maravilha ali, né? Funerária da Mulher Maravilha com a Hipólita, a rainha de Temícera, se despedindo da filha. Aparece ali o Cyborg, aparece o Exterminador, né? O Exterminador aparece ali, caraca. Aleatoriamente, tudo bem que ele aparece antes do final do filme, né? Que seria uma parada que iria acontecer depois. Acho que acredito no próprio filme solo do Batman. Isso. Iria ter um desenvolvimento do Exterminador, Você né? lembra, Juras, de Arkham Origins, aquele jogo pro PS3, PS4? Lembro demais. Pronto, lembra daquela cena absurda do Batman contra o Exterminador? Maravilhoso aquela Pronto, cena. era isso que ia ser a base do filme do Ben Affleck, cara. Ia ser uma guerra do Batman contra o Exterminador, sabe? Por isso que o Joe Manganiello tava tão animado por esse filme. Inclusive ele falou que a causa dessa batalha entre eles dois é porque o Batman teria causado a morte da filha do Exterminador, e aí ele teria se descontrolado e ele estaria caçando
o Batman e etc. Mas nem no Pesadelo aqui, tá o Exterminador, tá a Mera, tá o Cyborg, né? O Cyborg tá diferente, ele tá usando uma capa que é muito estranha, ele parece, né, o Corcunda de Notre Dame ali, meio estranho demais, assim. Depois que ele tira, que ele tá totalmente equipado, né? Ele tá com um equipamento bem diferente. E aí tem o Batman e tem o Coringa. O Coringa tá com o colete da polícia, com vários distintivos, né? O Coringa do Jared Leto, um momento bem depois. O Batman chega a citar a Harley Quinn também, a Arlequina, dizendo que no último suspiro dela... O Coringa cita o Robin, né? Primeiro, ele fala assim... Só tem que rasgar ela ao meio e vai ser um prazer debater com você da forma que você quiser. Por que mandou o menino prodígio fazer trabalho de adulto? Até o Liga da Justiça 2 até pudesse mostrar um flashback, alguma coisa assim, né? Sobre como que ele morreu. E aí o Batman devolve assim, a Harley... eu lembro das últimas palavras da Harley quando ela tava nos meus braços antes dela morrer. Ela me implorou, no último suspiro, para que quando eu te... E não se engane, eu vou te... mesmo. Que fosse devagar. E que, considerando Aves de Rapina, né? Considerando como o relacionamento dos dois se desenvolveu, né? Eu acho que faz um certo sentido, né? A Harley já deve ter tido a emancipação fantabulosa dela, ter se livrado do Coringa. Sim. E ainda tinha esse resquício de ódio que ela carregava. De algum modo, o Coringa tinha alguma informação, tinha alguma coisa que podia levar o Batman a conseguir o que ele precisava pra realizar o plano dele. Tanto é que o próprio Coringa que fala em linhas do tempo alternativo. Eu me pergunto... Em quantas linhas do tempo alternativas você destrói o mundo? Porque não tem culhão pra morrer de uma vez. Então, a gente pode deduzir que talvez... E fala que precisa dele, né? Tem um momento que ele fala assim, a gente precisa de um do outro. E meio aquela relação que sempre existiu, né? Entre Coringa e Batman, né? Aquela coisa do you complete me. Você precisa de mim. Pra desfazer esse mundo que você criou, deixando ela morrer. O We Live in a Society não tava, né? We Live in a Society não tá no filme, né? Não tava no roteiro, ela foi colocada pelo Jared Leto. E o Zack Snyder aproveitou pro trailer. Essa ideia era pro Liga da Justiça 2 e 3. Acredito que o Zack Snyder queria fechar o arco todo desses personagens no Liga da Justiça 3 e matando vários personagens, né? Talvez o Flash voltasse no tempo e conseguisse ressuscitar e evitar algumas mortes. Mas eu acredito que assim, eu entendo que a visão do Zack Snyder era uma visão mais sombria, mais dark e tudo, mas necessariamente você precisa matar a Liga da Justiça inteira, entendeu? Não, eu acho que a gente ia ver um futuro lá chamado Futuro 2, com o Darkseid ganhando, que é um Darkseid conseguindo a equação antivida, então dominando todas as formas de vida do universo, fazendo da Terra basicamente o trono dele, uma coisa bem dark, com os heróis servindo como resistência e o Batman meio como John Connor, sabe? Dias do Futuro Esquecido, do X-Men, cara. E nisso qual era a ideia? Era pegar o Flash, fazer com que ele voltasse no tempo, alertar o Batman pro sacrifício que ele tem que fazer em relação à luz, pra que o Superman consiga vencer a guerra contra o Darkseid. Basicamente isso que era o plano, sabe? Do Liga 2 e 3. No 2 a gente veria esse futuro alternativo bizarro. E no 3 a gente teria esse futuro sendo impedido através do Flash voltando no tempo. E eu acho que uma das coisas que o Coringa tinha era justamente a localização de uma das caixas maternas que era necessário pro Flash conseguir voltar no tempo. Aí, juros, o plano do Zack Snyder pro terceiro filme seria... com o Superman tendo a Lois salva e o Batman morrendo de algum modo pra salvar a Lois desse ataque do Darkseid, que o próprio Zack Snyder ainda não tinha elaborado como isso ia acontecer, sabe? Tanto é que ele coloca sempre em broad strokes, ele sempre coloca por cima, ele não tinha exatamente uma ideia de como isso ia rolar. A ideia seria o Aquaman liderando os exércitos da Atlântida, a Mulher Maravilha liderando os exércitos de Themyscira e o Superman liderando os exércitos da Terra pra essa batalha gigantesca final que teria contra as forças de Apocalipse. Caraca, fiquei arrepiado agora. Seria um negócio assim, gigantesco mesmo, sabe? Meu Deus do céu, por que não aconteceu? Restore the Snyderverse, por favor. Muito bom. Então isso, Siqueira, colocaria até o Liga da Justiça 2 e 3 um pouco parecido com o que foi Guerra Infinita e Ultimato, né? O Guerra Infinita seria a grande derrota, né?
ao futuro que ninguém queria e etc. E aí o começo de Ultimato seria ainda esse futuro e a ideia de voltar no tempo para tentar evitar tudo isso, né? Então tem até uma relação entre os plots, que não são plots que foram inventados ali pros filmes da Marvel, né? É um plot bem conhecido. O Dias do Futuro Esquecido dos X-Men é um grande exemplo disso, né? Eles voltam no tempo pra tentar evitar tudo isso, pra que as sentinelas não sejam criadas, que não seja ninguém morto, que os projetos pra exterminar os mutantes não sejam criados também. Então, é um plot bem quadrinho, né? Isso. Bem cara de HQ. Pois é, Júlio, é algo que não foi feito com a Liga, certo? A gente teve alguma coisa bem parecida no arco de histórias chamado Pedra da Eternidade, do Grant Morrison, que é uma das minhas fases favoritas da Liga, que é uma das fases mais fora da caixinha possível, no qual o Darkseid vence, certo? Durante a aventura da Liga no presente, impedindo o Lex Luthor e os asseclas deles, eles acabam indo para um ponto no qual o Darkseid vence, certo? O Darkseid conquista a Terra, conquista a equação antivida. Nesse ínterim, uma galerinha da Liga tem que voltar no tempo e avisar como impedir que esse futuro aconteça. É algo bem parecido, bem nesse esquema. Só que no caso do Zack Snyder, ele queria fazer uma coisa mais sombria. Queria fazer o Superman se tornando um acólito da equação antivida, que é uma coisa bem parecida que aconteceu com uma saga chamada Invasão, na qual o Superman perde a memória e o Darkseid convence ele de que ele é um dos homens de confiança do Darkseid, sabe? Só que o Superman consegue acordar na hora e pronto. Até a série animada do Superman, a Superman Animated Series, o último arco da série é justamente com o Superman sofrendo lavagem cerebral pelo Darkseid e se tornando uma arma de conquista do Darkseid contra a própria Terra. Então, um arco possível, né? Um arco que não foi tipo, o Zack Snyder tá inventando e... É possível, né? É algo que foi tirado já dos quadrinhos, certo? De uma forma ou de outra, muito diferente, mas existe precedente nos quadrinhos. E existe precedente também na série animada. Não sei se por coincidência ou não, a série animada do Superman entrou na HBO Max basicamente junto do Liga da Justiça do Zack Snyder, sabe? Então, galera que... Ou quem tem DVD pode conferir esses episódios que foram lançados aqui no Brasil. Mas mostra basicamente isso. O Superman sofrendo lavagem cerebral pelo Darkseid e basicamente se tornando arma de conquista da Terra. E o engraçado é que lá no desenho da Liga da Justiça, esse arco volta à tona com o Superman tendo uma sede de vingança contra o Darkseid imensa e o Batman que tem que segurar ele, sabe? Caraca! Muito então bom. Existe esse precedente tanto nas HQs quanto nas séries animadas. Talvez assim, eu sei que o projeto do Zack Snyder ele iria encerrar né, esse plot inteiro no Liga da Justiça 3, mas acho que a Warner tinha outros planos, né? Antes mesmo de fazer uma sequência de filmes da Liga da Justiça, ela queria fazer filmes individuais de vários desses personagens, né? Que foram apresentados e criados ali no Batman vs Superman, principalmente, né? Que apresenta a maioria deles. E não tinha como fazer, né? Pra agora, pelo menos. As ideias são muito interessantes. Juras? Se você considerar tudo isso como uma grande graphic novel, né? Assim, ó. E aí fechar, pá. Seria possível porque o ataque do Darkseid não aconteceria de imediato. A gente viu no final do Snyder Cut que o Darkseid diz, olha, a gente descobriu onde tá. Prepara a armada que a gente tá indo pra lá. Eles não vão chegar tipo de uma hora pra outra, sabe? E nesse caminho podia acontecer uns 5, 6 filmes, né? Não só os 5, 6... não podia acontecer só um Liga da Justiça, 2, lidando com a Gangue da Justiça, do Lex Luthor, ou algo do tipo. Podia acontecer os filmes individuais, sabe? A gente ia ter o filme do Flash, a gente ia ter o filme do Batman com a guerra dele contra o Exterminador, sabe? E até mostrando como o Batman e o Exterminador poderiam ter ficado aliados no final desse filme, como eles teriam resolvido a situação deles, sabe? Alguma coisa do tipo. É só pegar, Siqueira, o plot com Thanos, né, nos Vingadores, que ele aparece na cena pós-créditos do primeiro Vingadores, e depois aparece um pouquinho mais no Guardiões da Galáxia, por causa da relação com a Gamora e tudo mais. Mas até vir a invasão do Thanos, demora muito, né? Tem muitos filmes no meio do caminho. Um filme dos Vingadores no meio, que é o Era de Ultron. Exato. Deu pra tempo de fazer muita aventura, acontecer muita coisa com esses personagens. E é aquela coisa, Júlio. Se esses planos tivessem andado pra frente, a gente teria um Homem de Aço 2, talvez. A gente teria o filme do Batman, o filme do Flash, o filme do Aquaman. Então a gente teria aventuras solos desses personagens. Cyborg, né? O próprio filme do Cyborg aí a gente teria então também. Então a gente teria esses filmes... Ou até junto, né? O Cyborg e Flash, né? Juntos, pois assim, a gente não sabe. Muito bem, Siqueira. Falamos aí sobre o prelúdio, né? Do Snyder Cut. E a gente vai fazer outros vídeos, tá? Outros vídeos sobre Snyder Cut.
em pedacinhos, que a gente já tem uma grande crítica falando do filme como todo, o que é que a gente achou dele, e dando a nossa opinião, as nossas notas, tem podcast, tem tudo. Mas aqui a ideia desses vídeos menores é a gente destrinchar um pouquinho este filme. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui para não perder nada, e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau!